Relacionamento com Deus é o que nós devemos buscar. Toda pessoa deveria buscar isso. Mas nós sabemos que é simplesmente pela graça de Deus em nossas vidas que nós podemos, de fato, ter um relacionamento com o Senhor. Não é por mérito nosso, não é porque nós somos bons, melhores ou algo desse tipo. É simplesmente pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tendo isso em mente, nós precisamos pensar em como nós podemos nos relacionar melhor com o nosso Deus, como nós podemos crescer diante do Senhor em relacionamento com Ele. Para isso, nós podemos observar Tito, capítulo 1, versículo 8. Perceba o que é dito: Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Aqui nós destacamos a palavra piedoso. O presbítero, pastor, líder, ele tem de fato de ser piedoso. Piedoso traz essa ideia de um relacionamento com o Senhor. Traz essa ideia de fato você estar separado do pecado, de você ter uma conduta diante do Senhor da maneira correta. E nós devemos de fato buscar isso em nossas vidas. Temos essa conduta, buscarmos todos nós, independente de estarmos à frente ou não, temos esse relacionamento com Deus que nos purifica. Lembre-se do que é dito em Isaías 6, quando Isaías contempla aquela imagem do trono do Senhor. Ele se depara com aquilo e ele de fato louva a Deus e ele reconhece que ele é um pecador, homem impuro de lábios impuros que habita no meio de um povo. Então, nós devemos observar que nossas vidas devem ser voltadas de tal forma para o Senhor que nós vamos reconhecer constantemente o nosso pecado, a nossa impureza, a nossa necessidade de mais e mais graça de Deus. A graça que é derramada sobre nós dia após dia, a misericórdia do Senhor que é derramada sobre nós dia após dia. Nós podemos observar essa mesma ideia em outros versículos. Por exemplo, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele fala para Timóteo: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Mais uma vez, usando aqui a expressão piedade, trazendo essa ideia desse relacionamento com o Senhor que nos traz pureza, santidade. Então, o que de fato traz lucro para a vida cristã, para o cristão, não é suas posses, mas é de fato um relacionamento com o Senhor. Grande fonte de lucro é a piedade junta com o contentamento. Porque de fato, se nós nos focarmos no Senhor, buscarmos ao Senhor, nós de fato esqueceremos as coisas que são simplesmente superficiais ou de certa forma que não são tão importantes, não são o centro, e nós nos focaremos mais no Senhor. Perceba o que é dito também em 1 Timóteo 6,11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Além disso, nós percebemos em 2 Pedro 5 ao 7 que diz: Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Aqui nós percebemos como nós temos várias etapas e várias fases que nós devemos ter e passar para de fato progredirmos diante do Senhor em relacionamento com Deus. Não quer dizer que nós só possamos ter perseverança se tivermos o domínio próprio, mas as coisas estão conectadas. Quem persevera tem domínio próprio na maioria das vezes. Quem tem domínio próprio vai perseverar na maioria das vezes. Então as coisas estão aí conectadas. E essas coisas conectadas aqui nessa cadeia de ideias que o apóstolo Pedro traz a piedade, traz esse relacionamento com Deus que traz pureza em nossas vidas. E aqui todos nós precisamos nos avaliar. Como está nosso coração diante do Senhor? Como está nossa piedade diante de Deus? Nós estamos buscando simplesmente agir conforme o mundo age, conforme as pessoas nos pressionam a agir, conforme nós achamos que devemos agir e esquecemos do propósito de Deus para nós, esquecemos do que Deus espera de nós. Deus nos chama para sermos semelhantes ao seu Filho, é dito em Romanos 8. Então nós precisamos entender o nosso propósito, sermos parecidos com Jesus Cristo, vivermos para a glória de Deus. E aí nós avaliamos nossas vidas por completo. Quais áreas de minha vida ainda precisa ser mais próxima do Senhor, mais condizente com quem Jesus é? E aí nós podemos avaliar de maneira micro, pensando em como crescer em cada área individualmente, ou aquela área específica no macro,
em que não há Jesus ali em sua vida ainda, não há a glória de Deus ali em sua vida ainda. Pode ser no trabalho, pode ser em casa, na vizinhança, com os parentes, na própria igreja, na sua vida devocional. Então existem muitas áreas que nós precisamos melhorar diante do Senhor. Piedade, de fato, nós precisamos ter. Nós precisamos nos exercitar na piedade. Perceba o que é dito em 1 Timóteo 4,8. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. O relacionamento com Deus nos faz compreender não apenas como viver aqui, mas como viver na vida por vir. Não é apenas o viver no momento presente, mas é a vida que vem além, que vai além dessa presente. É a eternidade, como nós nos relacionamos com o nosso Senhor, como nós crescemos diante de Deus. Então, como é que nós vamos ter de fato uma vida eterna com Deus se nós não temos uma vida aqui com Deus? Então, nós precisamos compreender que é indispensável para todo cristão se relacionar com Deus. Como está seu relacionamento com o Senhor? Você tem crescido diante dele, você tem tido comunhão com ele, lido a palavra, orado ao Senhor, tido comunhão com a igreja do Senhor, pois você também é a igreja. Como está seu relacionamento com Deus? Então lembre-se, é essencial, é indispensável nós termos um relacionamento com o nosso Senhor e Salvador. Não esqueça disso. Lembre-se disso. Que o Senhor possa te mostrar, te fazer perceber cada vez mais como ele é essencial para a sua vida. E que você desperte para isso. Que o seu coração deseje ao Senhor, como é dito pelo salmista. Assim como a corça anseia por águas, assim o meu coração anseia por ti. Que todos nós possamos nutrir em nossos corações esse desejo pelo Senhor, esse desejo por nos relacionarmos com Deus. Que o Senhor te abençoe.